E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Vamos fazer uma análise do Bitcoin para vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha também, ó. Esse aqui é o nosso canal, tá? Para quem não conhece, esse é o nosso canal, beleza? Dá uma força aí, já segue nosso canal Trader 100XOF, beleza? E vamos falar um pouquinho da guerra aqui, né? Isso aí é muito importante para o nosso cripto. O que aconteceu nesses 5 dias do quinto dia de guerra, né? O que aconteceu? Aconteceu o quê? Teve um ataque muito forte de submarinos, né? Os Estados Unidos atacou um navio do Irã que estava na costa de Sri Lanka. Isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Um ataque. Então, tipo, o povo, a galera tá em cima, né? Eles não querem que nada passe. Então, eles não vão deixar ninguém ficar carregando arma para cima e para baixo. O foco dos Estados Unidos e do Irã, e do Israel, o ensino do Irã é isso, é fazer com que eles fiquem sem armas. Entendeu? Eles têm que parar com isso. O filho do Khamenei morreu, ou não, conseguiu se salvar e já deve estar sumindo já. Vamos aguardar o impacto que isso vai dar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin. O Bitcoin deu uma super subida essa tarde, né? Esse dia de hoje, na verdade, né? Todo mundo esperando que ele segurasse aqui na área de 72 mil, só que ele não segurou na área de 72 e foi bater no 74. Tá? Ele bateu no 74, não tinha muita liquidez, né? Que é nesta área aqui, ó. Muita liquidez nessa área aqui. E isso aí mostra a força que a guerra tem. Quando tem guerra, os Estados Unidos não tem dinheiro. Muito dinheiro pula, né, de mercado. Então ele vai para criptomoedas. E aqui tem uma, segundo essa análise aqui, ó, se você pegar a análise certinha, a tendência para eu buscar os patamares novamente aqui do 78, mais ou menos, ou 70 mil, tá? Depois dos 70 mil, nós vamos ver o que o mercado vai fazer, se ele vai segurar, se ele vai continuar a queda, se ele vai corrigir, tá? Mas análise para essa madrugada vai ser mais ou menos isso. A gente sabe que lá para as 2h30 da manhã o mercado dá uma andada, né? E depois a abertura dos grandes mercados, né? Às 5 horas e aí por aí vai. Mas assim, é, ele tem força sim para chegar no 78, tá? Que é aqui em cima. Porém, ali é uma grande barreira. 78 a gente tem uma barreira gigante. Bom, muito forte essa barreira aqui. Essa análise nossa pronta aqui, ó. Então, essa análise, essa aqui tem muita força. Então a gente tem que ficar de olho. Mas nada segura, nada pode segurar. Vamos aguardar os próximos passos da guerra, né? Lembrando que a gente tem potência forte se ele romper o 66, tá? Ele pode buscar, segundo a análise, os 60 mil e também os 53. Mas, assim, isso pode demorar, mas também não pode demorar, né? Tudo vai depender dessa guerra. Ah, mas a guerra não impacta, a guerra derruba o Bitcoin. Eu acredito que a gente está imprimindo dinheiro para depois vir a nova queda forte para ele acabar de recuperar toda a liquidez aqui de baixo, tá? Toda essa liquidez aqui de baixo, para ele fazer a tão sonhada ATH nova. Muitos estudiosos aí, bilionários, mas não esses bilionários que ficaram milionários à toa, né? Os bilionários mesmo que é, ficaram ricos com isso e entendem do mercado, né? Eles falam aí que a gente pode chegar até outubro em 750 mil. Mas isso daí só vai saber quem pagar para ver, né? Lembrando que a gente não faz recomendação de compra, nem de investimento, nem de venda, tá? Aqui é totalmente próprio, né? Totalmente pessoal essa análise. Então vocês têm que fazer a sua própria análise, não entrar com a cabeça dos outros, porque o dinheiro é seu. Depois você vai perder e você vai falar assim: ah, eu acompanhei aquela pessoa e não deu certo, beleza? Então, pro Bitcoin a gente tem isso, tá? Então pode
pode analisar do seu jeito aí, tá? Faça as suas marcações, não esqueça de fazer essas marcações, tá beleza? Beleza? Tá? Não esqueça de fazer essas marcações. O mercado pode sim segurar no 68. Essa marcação aqui. E se ele conseguir romper, ele vai sim buscar os patamares. Ele pode vir, bater, subir, fazer uma nova captura de liquidez para depois ele seguir, né, com a análise. Mas assim, seja pé no chão, não arrisca todo o seu dinheiro, mas também não deixe seu dinheiro fora do mercado, blinde seu patrimônio, porque você sabe que o que a galera quer, né, a galera do mal, eles querem pegar o seu dinheiro para eles, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum. O Ethereum é quase o mesmo análise do BTC, né? Ele está nos mesmos patamares e ele conseguiu romper agora, conseguiu romper aqui nosso $2.000, conseguiu chegar com bastante força 2.200, mas já deu a retraída e ele pode se retrair novamente até a área dos 1.900, 1.950, tá? E para fazer um repique, para depois ir buscar liquidez aqui embaixo. Tá? Ainda não vamos descartar essa análise, tá? Essa análise ela é certa, mas ele tem força sim para buscar os patamares, né? E seja aqui no 2.800 mais ou menos, beleza? Então fica de olho, porque aqui tem uma barra limpa. Se você entende de análise, se você faz alguma análise, você sabe que aqui ele deixou um vácuo para nós, né? E nesse vácuo é onde ele deixa a liquidez, ele precisa retornar para buscar, mas isso não vai ser por agora. Pode ter força, tudo vai depender do Bitcoin, beleza? Então, essa é a nossa visão pro Ethereum. Lembrando que, normalmente, quando vem a guerra, o mercado imprime dinheiro, né? Para depois vir o crash, tá? Só para vocês não ficarem perdidos aí. Tá? Então, a gente falando um pouquinho da guerra aqui, a gente tem que entender que essa guerra é tudo para os Estados Unidos pagar a dívida e também para acabar com esses malfeitores, né, que matam todo mundo e não estão nem aí matando as pessoas, não tem dó de ninguém, e esses caras não tem dó de criança, tá? Não tem dó de virgem, não tem dó de ninguém. A mulher que pede liberdade, eles matam em praça pública e aí por aí vai, né? Não vamos ficar falando todas essas atrocidades que eles fazem, tá? Uma notícia que todo mundo já sabe, mas ela é muito importante, é o fechamento do Estreito de Hormuz, né? Porque após os Estados Unidos atingirem o navio, o estreito não vai ser aberto tão cedo. E por ali circula mais de 20 a 40% do gás e quase 70% do combustível, né, do petróleo do mundo. Então a gente tem que ficar aguardando tudo que pode acontecer aí, tá? Aí, só para recapitular aqui, ó, segundo as autoridades iranianas, já tem 1.045 mortes no país. Não vamos acreditar muito neles não, né? E ao menos 87 morreram no ataque do navio. Ou seja, você acha que tinha muita gente no navio, por quê? Vamos ficar quietinho, mas sabe que eles são sem vergonha, né? Eles querem o mal de todos. Então a gente tem que ficar esperto aí nessa guerra aí, tá? Não atingiu a gente, não vai atingir a gente aqui onde a gente mora. Na Europa pode chegar, mas tá meio perto, mas não é tanto, né? Então vamos seguir aí. Mais uma olhadinha aqui, né? O Bitcoin nessa região de 72 aqui, ele tá segurando bastante, tá? Ele tá tentando romper aqui, buscar liquidez. Note que tem uma média de 9 aqui, essa média de 9 ainda tá alta, tá? Para ele começar a descer. A gente também tá numa operação aqui, isso é particular, mas a gente vou dar uma palavra para vocês. A gente está numa operação aqui no BTC, tá? Eu não vou falar
para que lado que tá, mas a operação tende a pagar aí pra gente a faixa de mais ou menos uns 17%, tá? Já tá bom já. E quem tiver coragem de segurar a operação, com certeza ela vai pagar de 5 a 9 para 1, tá? Tudo vai depender para vocês darem uma entendidinha. Mas a gente não recomenda nada. Entendo que esse canal, que esse vídeo é apenas informativo, beleza? Então, fica com Deus e até a próxima. Tamo junto. Abraço.